Fala galerinha do quinto ano! Hoje nós vamos falar da nossa aula de geografia, vamos dar continuidade e é o seguinte, nós vamos falar da origem das cidades no Brasil. Geralmente as cidades elas surgem de forma espontânea, né? Mas tem algumas cidades também que são planejadas. Vamos falar hoje de cidades que surgem de formas planejadas e de algumas cidades também que surgem de forma espontânea. Quando surge de forma espontânea, como é que surge de forma espontânea, né? Tem origem em aglomeração de pequenos povoados ali que vão crescendo, crescendo, crescendo ao redor de alguma coisa, algum centro comercial, ou de alguma instituição religiosa, ou de algum porto, ou de alguma fortaleza, ou até mesmo de um local estratégico que vai servir, né, como parada para alguns viajantes. Então vamos ao nosso primeiro exemplo, né, de origem das cidades. Eu vou trazer alguns exemplos de algumas cidades que surgiram aqui para a gente ver se surgiram de formas planejadas ou se surgiram de formas espontâneas, de forma espontânea. Bem, o primeiro exemplo que nós vamos trazer aqui é referente à cidade de Campinas, que está lá em São Paulo, né? A cidade de Campinas, como foi que ela se originou? Então, reparem essa região aí, uma região bem antiga, né? Uma foto bem antiga, desculpe. Observem essa foto, uma foto bem antiga. E vocês estão vendo poucas construções, pouquíssimas construções, e uma construção que fez com que essa região crescesse mais e mais. Foi a Torre do Castelo, né, que é uma caixa d'água construída com o formato de um castelo. Com o passar do tempo, a população de Campinas foi crescendo em torno dessa Torre do Castelo, crescendo até chegar no que nós vemos hoje, no que nós vemos hoje na cidade de Campinas. Então percebam que cresceu, né? A população de Campinas cresceu, o número de construções cresceu também, né? Então, ruas que já pareciam ter sido planejadas ali no entorno da Torre do Castelo. Então, Campinas parece que foi uma cidade planejada, né? Teve um plano urbanístico, algo assim do tipo. Então, percebam que Campinas cresceu no entorno dessa torre do castelo. Se vocês voltarem, é a mesma região, viu, gente? A gente vai voltar aqui. Se eu voltar aqui, se eu voltar lá, eu vejo a torre do castelo, tá vendo? Construída lá há um tempo atrás. E hoje ainda preservada a torre do castelo. Por isso é muito comum, né, em algumas cidades, a preservação de monumentos, símbolos, né, que marcam a cidade. Quem não está acreditando, aqui eu coloquei lado a lado, né, o antes e o depois. Percebam como, desde quando a cidade surgiu até os dias atuais, né, hoje nós temos várias construções na cidade de Campinas. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Bem, outro exemplo que nós vamos falar é sobre a cidade de Porto Seguro. Vocês estão vendo aí fotos antigas do centro histórico de Porto Seguro, né? E esse vilarejo aí, Porto Seguro surgiu de um vilarejo, que foi crescendo, crescendo, crescendo devido à ocupação dos portugueses, né? Que na época do descobrimento, né? Por volta de 1500, os portugueses vieram e se instalaram aqui no Brasil, ali também em torno da região de Porto Seguro. Então, devido à ocupação dos portugueses na região que hoje atualmente está o centro histórico da cidade alta de Porto Seguro, né? Esse vilarejo, ele foi um dos primeiros núcleos habitacionais do Brasil. E quando os portugueses vieram para aqui para o Brasil, eles trouxeram uma pedra. Essa pedra aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês na imagem, essa imagem é bem antiga, mas a pedra é antiga também, que os portugueses trouxeram quando eles vieram de Portugal. E instalaram essa pedra nesse vilarejo, nessa região que está o centro histórico hoje de Porto Seguro. Eles instalaram essa pedra aí, né, para afirmar, né, a soberania portuguesa naquele local.
para dizer que a coroa portuguesa era donatária daquele local, tá bom? Então, esse foi o primeiro monumento, né, trazido pelos portugueses por volta de 1500. Aí, se vocês observarem nessa imagem também, nessa mesma área aí, tem uma igreja. Essa igreja aqui, que é a igreja matriz Nossa Senhora da Pena. Ela foi construída em 1535, né, um pouquinho depois do descobrimento, pelo donatário da capitania Pero do Campo Tourinho. Com o passar do tempo, o tempo foi passando, ó, vocês estão vendo essa imagem aí, e já tem um novo monumento ali atrás, ó, mas antes percebam que a pedra, essa pedra conhecida como Marco do Descobrimento, essa daqui, ela ainda continuava lá, o tempo foi passando e essa pedra continuava lá, é um marco histórico, é um marco do descobrimento. Né? Esse marco do descobrimento que mostrava, né, simbolizava o poder da coroa portuguesa utilizado para demarcar suas terras. Mas o tempo foi passando, voltando ao que eu estava falando, e aí o que foi que foi construído? O Paço Municipal, ou a Casa de Câmara e Cadeia, né? Construída por volta do século XVIII, uma das mais belas construções do Brasil colônia. Hoje, se quem for visitar o Porto Seguro, vai encontrar ainda preservado esse marco do descobrimento, que é essa pedra aqui, que desde lá que foi o primeiro monumento trazido pelos portugueses. Então, nós vemos um vilarejo também, com alguns poucos moradores ainda hoje. Temos aqui a igreja de Nossa Senhora da Pena e do outro lado a Câmara Municipal, que era utilizada como prisão também. Quem for visitar Porto Seguro não pode deixar de conhecer a cidade histórica, né, localizada na Cidade Alta, o centro histórico. Bem, gente, agora a gente vai falar de algumas cidades brasileiras que foram planejadas. Claro, não tem como a gente falar de todas, mas vou tentar aqui dar alguns exemplos de cidades que foram planejadas. Vamos lá? Primeiro exemplo que eu trago de uma cidade que foi planejada é a cidade de Aracaju. Né? Aracaju, que é a capital de Sergipe, ela foi uma cidade planejada. Todas as ruas foram projetadas geometricamente como um tabuleiro de xadrez, como vocês podem ver aí na imagem, foram projetadas como um tabuleiro de xadrez para desembocarem no rio que vocês estão vendo aí, que se chama Rio Sergipe. Então, Aracaju foi uma cidade planejada. Outra cidade que também foi planejada foi a cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte ela foi planejada para ser sede do governo de Minas Gerais, uma cidade com muitas praças, arborização, iluminação, bondes e telégrafos. Outra cidade que foi planejada foi a cidade de Goiânia. A cidade de Goiânia foi a primeira do século XX a ser planejada e ela foi inaugurada em 1933. Outra cidade planejada, né, foi a cidade de Maringá, no estado do Paraná. Trata-se de uma cidade planejada com avenidas largas e ampla área verde. Outra cidade planejada é a cidade de Palmas. Palmas também foi planejada, não é? Ela foi projetada desde o início para ser a capital do estado de Tocantins. E por fim, vamos falar de uma outra cidade que foi planejada, que é a cidade de Teresina. Ela foi planejada para substituir outra já existente, que era a capital do Piauí, tá bom? Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Salvador, ela foi planejada? O que é que vocês acham? Vocês acham que Salvador, a cidade que a gente vive, ela foi planejada? A resposta é sim, Salvador, ela foi planejada. Não se assustem com minha resposta não, é verdade, viu? Salvador, ela foi planejada para quê? Para sediar a capital do Brasil. Não sei se vocês sabiam, mas Salvador foi a primeira capital do nosso país. Salvador já foi capital do Brasil, né? E ela foi planejada, aí vocês estão vendo a planta dela, né? A planta da cidade de Salvador.
né, localizada aqui no estado da Bahia. A planta de 1624, né, do ano de 1624, indica traçados geométricos e padronizados com o objetivo de organizar e controlar os espaços urbanos que foram ocupados. Então, Salvador, ela foi planejada. Mas vocês devem estar se perguntando, mas tio Hugo, como é que a cidade de Salvador foi planejada se ela tem tantos problemas urbanos? Olha, a cidade planejada não está livre de problemas urbanos, gente. Salvador foi planejada, né, para sediar a capital do Brasil, mas ela está sujeita ao processo de crescimento urbano acelerado, como a cidade cresceu muito rápido, né, provocou problemas como déficit de serviços públicos, de infraestrutura, para atender adequadamente a todos os moradores. Então, as cidades planejadas, elas não estão livres de problemas urbanos. Bem, eu falei para vocês que a cidade de Salvador, ela foi a primeira capital do Brasil, mas depois, em 1763, a cidade do Rio de Janeiro que passou a ser a capital do Brasil. Aí eu trouxe uma foto aqui, né, uma imagem que está representando o Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro, e que caracterizam a ocupação do seu espaço geográfico. Vocês olhando essa imagem, a imagem está retratando, né, o intenso uso do solo e a concentração populacional em áreas de riscos, como as de encostas nos morros. Lá no Rio de Janeiro tem muito morro. Então essa paisagem aí do Rio de Janeiro é característica de uma cidade que sofreu um rápido crescimento urbano desordenado. Então, eu já falei que Salvador foi a primeira capital do Brasil. Depois, a capital do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro. E em 1960, né, a capital ela foi transferida para Brasília, né? Brasília foi uma cidade planejada, se não a mais conhecida. Eu acho que todo mundo sabe que Brasília foi planejada, né? A ideia de fundar Brasília, ela consta nos registros históricos desde 1823, mas a sua construção só veio ter início no ano de 1956, no governo do então presidente Juscelino Kubitschek, né? Juscelino Kubitschek, que foi um ex-presidente nosso. Então, o projeto arquitetônico, toda a arquitetura, né, de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, traçou a capital do nosso país, que está até hoje sendo a capital do Brasil. A partir de quê? A partir de dois eixos em um ângulo reto, formando o quê? Formando uma cruz e inclinação nas pontas, lembrando o formato de uma borboleta. De um lado da cidade, ela foi planejada a construção de residências e do outro lado, prédios públicos, palácio do governo e no centro, uma rodoviária e a torre de TV. Então, Brasília é um exemplo de uma cidade que foi planejada. Antes de encerrar nossa aula, eu vou deixar uma atividade de geografia para vocês responderem, tá certo? Uma atividade complementar de geografia para vocês responderem, vou colocar lá no grupo. Quem não tiver a condição de imprimir, a gente vai estar entregando na sexta-feira amanhã. Então, como nossa atividade de geografia eu só vou cobrar semana que vem, vocês podem esperar para responder essa atividade amanhã, quando eu entregar para vocês, tá certo? Lá que os pais de vocês vão pegar essa atividade impressa. Já imprimi tudo, já está lá no colégio para vocês responderem. Então, se quiserem copiar no caderno, vocês copiam. Mas se quiserem esperar até amanhã para receber impressa e vocês responderem, né, de forma impressa, vocês esperam, porque essa atividade de geografia a gente só tem aula de geografia na semana que vem. Então, gente, um bom final de semana para vocês. Eu, tio Hugo, estou morrendo de saudade de cada um de vocês, mas é necessário que a gente fique em casa, tá certo? Então, até semana que vem. Aquele abraço.